Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, né? Começando a falar sobre os Estados Unidos, a economia desse país, que é o melhor do mundo em termos econômicos, né? Então, é importante, apesar de várias vezes os Estados Unidos já ter passado por crise, mas normalmente ele consegue, né, controlar essa questão das crises, né, no país. Então, os Estados Unidos, eles possuem uma extensão territorial, assim, grande, né, especificamente. São o terceiro maior país do mundo, com cerca de 9.833.517 quilômetros quadrados. Então, incluindo os estados situados em territórios não contínuos, como o Alasca, por exemplo, a noroeste do Canadá e o Havaí, que é o arquipélago localizado no Pacífico, né? Esses que são fora do continente, né? É limitado ao norte do Canadá e ao sul do México. O país ele é banhado pelos oceanos Atlântico na costa oeste e na costa leste e na costa oeste o Oceano Pacífico, né? O glacial ártico no Alasca, por exemplo. Então, do ponto de vista físico, o território continental dos Estados Unidos pode ser dividido em 4 grandes unidades, né? Então, a leste, o relevo apresenta planaltos desgastados como os Montes Apalaches. A oeste estão as cordilheiras resultantes de dobramentos modernos, como as montanhas rochosas. E no centro encontram-se as planícies centrais e no litoral do Atlântico localiza-se a planície costeira, formada por terrenos sedimentares. E também as riquezas minerais e energéticas dos Estados Unidos, né? Em virtude da complexa formação geológica, né, do território estadunidense, no seu subsolo há grande variedade de recursos minerais e energéticos, como petróleo e gás natural, ferro, alumínio e cobre, entre outros. Então, as grandes bacias de carvão existentes nos Montes Apalaches e na região dos grandes lagos foram essenciais para o êxito do desenvolvimento industrial dos Estados Unidos no século XIX, né? Sobretudo no nordeste do país, até hoje a região mais industrializada. Então, no nordeste dos Estados Unidos é onde está a região mais industrializada. A exploração do xisto, né, que os Estados Unidos que produzem cerca de 80% da energia que consomem, as principais fontes desses recursos energéticos são os combustíveis fósseis, em especial o petróleo, o carvão, né, que é extraído sobretudo do estado do Texas. Então, no início da década de 2000, o avanço da tecnologia possibilitou os Estados Unidos, né, explorar de maneira intensa, né, o gás de xisto. Então, dando início a uma revolução energética que alterou o cenário econômico do país. Então, o xisto é um tipo de rocha rico em material oleoso que, quando aquecido a uma temperatura de cerca de 500 graus Celsius, libera óleos e gases que podem ser refinados e transformados, entre outras coisas, em gás e óleo combustível. Graças à exploração desse recurso natural, a importação de petróleo pelos Estados Unidos tem sofrido reduções. E como é que é essa relação internacional, por exemplo, das questões ambientais com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ficou muito tempo com outros governantes sem assinar o protocolo de acordo do clima, né? Então, eles ficaram muito tempo. E com essa entrada desse novo presidente, ele faz com que uma das primeiras coisas a ser feitas é a assinatura desse acordo. Então, os Estados Unidos se comprometeu com a assinatura desse acordo a fazer uma redução na sua questão de impactos ambientais climáticos. Então, com o desenvolvimento da produção de petróleo, por exemplo, a partir do xisto, os Estados Unidos, né, firmaram sua posição como maior produtor de petróleo do mundo,
né, seguido pela Arábia Saudita e Rússia. Por outro lado, é esperado que nos próximos anos a China, né, se torne o maior importador mundial de petróleo. Essa nova realidade, ela impacta o cenário político global. Né? Por quê? Porque visto que a dependência estadunidense de petróleo do Oriente Médio passa a ser menor, diminuindo o peso dessa região em seus interesses estratégicos. Né? Então, enquanto a China passa a depender cada vez mais do petróleo produzido no Oriente Médio e na África. Então, em razão do alto consumo de combustíveis fósseis, né, os Estados Unidos são o segundo maior emissor de CO2 no planeta, atrás apenas da China. Então, atualmente, 50% da eletricidade consumida no país é gerada em termoelétricas altamente poluidoras e que utilizam carvão mineral como fonte de energia. Então, a extração do xisto também traz problemas do meio ambiente. Então, segundo ambientalistas, o método usado para sua obtenção pode contaminar com produtos químicos os lençóis, usados lençóis freáticos, né, que são localizados aí acima da camada de xisto. Então, o país também investe pesadamente na obtenção de energia renovável, como a eólica, que é a energia provocada do vento, e proveniente de biocombustíveis. A questão do biocombustíveis é exatamente uma luta dos ambientalistas, porque o biocombustível é retirada dos alimentos, né, como milho, soja, e eles colocam sempre na frente a questão da fome no mundo e que utiliza alimentos para fazer combustível alternativo, né? As atividades econômicas nos Estados Unidos, né, a indústria e a agricultura nos Estados Unidos, estão entre as mais produtivas e modernas do mundo. Então, essas atividades econômicas, por exemplo, juntamente com as infraestruturas que conectam as áreas de produção e consumo, são fundamentais na organização do espaço estadunidense. Na indústria de industrialização antiga e tradicional, o Nordeste do país é conhecido como Manufacturing Belt, então, que significa cinturão industrial. Então, em razão da grande concentração de fábricas, né, entre as indústrias locais, destacam-se a siderurgia, a química, a metalúrgica, a automobilística e a eletrônica. Então, nessa região, situa-se a capital Washington, né, e o principal centro econômico e financeiro do país, a cidade de Nova York. Então, isso está localizando na Manufacturing Belt, que compõe essa região. Em virtude da ocorrência de carros japoneses, de outros produtos asiáticos na década de 1980, as indústrias do Nordeste entraram em crise e logo depois em decadência. Então, consequentemente, a região ficou conhecida como Rust Belt, né, cinturão enferrujado. Então, na década de 1990, essa região industrial retornou à liderança global em alguns setores, como o automobilístico, né? Então, muitas indústrias foram remodeladas com base no uso da tecnologia, da automação e da microeletrônica. Embora nem todas tenham conseguido se recuperar, indústrias de alta tecnologia foram criadas, né, em parceria com centros de pesquisa de grandes universidades. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos investiu em obras, né, de infraestrutura para desconcentrar a indústria no Nordeste. Né? Então, dinamizando novas áreas no sul e no oeste do país. Essa iniciativa teve como principais fatores o crescimento do comércio com o Japão e a segurança do território, além da exploração de petróleo no Golfo do México e na Califórnia,
que atraiu investimentos em empresas e pessoas para essas regiões. Esse foi um período de afluxo de imigrantes no país, principalmente de mexicanos no sul, de cubanos na Flórida e de asiáticos na costa do Pacífico, e o que gerou disponibilidade de mão de obra barata. Além disso, 3 milhões de pessoas deixaram a Manufacturing Belt para se dirigir a esses novos polos industriais que se formavam. Então, por exemplo, Houston e Texas no Texas, né, é a quarta maior cidade dos Estados Unidos, né, a quarta cidade dos Estados Unidos. E também, em 1961, mais ou menos, lá foi inaugurado o Centro de Controle da Agência Espacial, a NASA, né, responsável pelo monitoramento das viagens espaciais que partiam da Flórida. Então, com a presença da NASA, desenvolveram-se indústria de alta tecnologia na região, o que atraiu população do Nordeste dos Estados Unidos para lá. Então, por exemplo, o Vale do Silício é uma região hoje nos Estados Unidos que concentra as maiores empresas relacionadas à questão da informática e dessa tecnologia. Então, o Vale do Silício, nesses novos polos instalados próximos a grandes universidades e centros de pesquisas, desenvolveram-se indústrias de alta tecnologia. Então, na Califórnia, onde está localizado o Vale do Silício, concentra empresas de informática, de tecnologias e telecomunicações. Então, essa área tem muita importância estratégica para os Estados Unidos, pois está mais próximo dos mercados asiáticos. Então, o que mais cresce nessa economia global? Então, além dessa questão do Vale do Silício, nós também destacamos a questão da agricultura, né? Que é uma agricultura estadunidense intensiva e altamente mecanizada. Então, essa agricultura por ser a mais produtiva do mundo, emprega cerca de apenas 2% da população economicamente ativa, né, do país. Além de abastecer seu mercado interno, os Estados Unidos são o maior exportador mundial de alimentos. Então, com destaque principalmente para a produção de trigo, de soja e de milho. Então, os belts, que são os cinturões que nós estávamos falando, por exemplo, que tem os cultivos das hortaliças, o cultivo tem a pecuária leiteira, né, conhecido como Dairy Belt, que é o cinturão dos laticínios, por exemplo, e a moderna avicultura, que são atividades encontradas nas áreas próximas, né, à região dos grandes lagos e das grandes cidades. Então, temos também o Wheat Belt, que são os cinturões do trigo, né, e o Corn Belt, que são os cinturões do milho, por exemplo. Então, os Estados Unidos, eles separam essa questão agrícola através dos belts, dos cinturões, né? Então, são áreas situadas, né, na região considerada o celeiro agrícola dos Estados Unidos, nas planícies centrais do território. Então, essas características dessas atividades, como nós viemos falando, principalmente estabelecidas no Vale do Silício, que eu acabei de ver na Califórnia, elas são tratadas muitas vezes em seguida destacando, né, a presença das indústrias de alta tecnologia, né, e empresas também de informática e de telecomunicações, né? E voltando a falar sobre esses cinturões agropecuários, né, que tem essa importância mesmo através que indicam essas localizações. O fluxo de investimento tem crescido demais e a mão de obra, principalmente com a mão de obra mexicana, né, que os locais onde estão instalados as indústrias de ponta. Então, próxima aula nós continuaremos com Estados Unidos. Obrigado e um abraço a todos.